Senhoras e senhores, aperte seus cintos, pois está decolando mais um episódio do Piloto Central. Ladies and gentlemen, fasten your seatbelts, because in order to the process is take off. Gravando assim de manhã, mal soneco. Por hora começa a gravação, o Bruno sai da tela. É só pro ouvinte ficar bem, né? Só pro ouvinte. O som rolando, o sono batendo, a gente gravando sábado de manhã porque é fim de ano, último programa do ano, não, penúltimo, né? É o último programa formal. Semana que vem tem liberalismo e na outra semana retrospectiva. Meu amigo! Esse som de Melina Guedes, a nossa querida orquestradora dessa bela canção, nossa produtora, está começando mais um Piloto Central. É isso aí! E olha o Bruno no ritmo com chocalho, tá certo? Chocalhinho de arroz, olha lá, feito com arroz Camil e 2 garrafinhas de ervilha da Arisco, são nossos patrocinadores aqui, a Camil e a Arisco, né? O Bruno sabe muito bem, o Vitor também sabe. Camil patrocina a gente há anos, não é não, Vitor? Exatamente. Que ânimo, né? Que ânimo! Sábado de manhã, a gente tá bem animado. Seja bem-vindo a mais um Piloto Central, seu semanal que conta as notícias da semana com muito sono, com muita preguiça, com muita... Ah, meu Deus, como tá cedo, acordei fora do horário, com muita filosofia, humor e também muita diversão, paz, harmonia, porque estamos perto do fim do ano. Então também uma dose de Coca-Cola, porque Natal lembra Coca-Cola, porque tem sempre uma propaganda muito legal do Urso Polar e o Papai Noel. A Coca-Cola é demais. Eu sou Silas Lima. Eu sou o Bruno Moreira. Eu sou o Vitor Hugo. Sobe a vinheta. Eu roubei outro bordão agora. Sobe a vinheta toda vez. Ué. Vocês viram pro set do primeiro dia do Rock in Rio? Vai vir o Steve Vai, Dream Theater. Da hora, né, mano? Os músicos. Vou mudar. É os mesmos que vem. É Metallica, eu que. Seja bem-vindo, meu amigo. Não é não, cara. Não é não. Vai vir o Dream Theater, nunca veio. Mas o Iron Maiden, o Megadeth e o Sepultura sempre estão lá, é verdade, isso é verdade. Mas vai vir o Steve Vai, cara, Dream Theater Steve Vai. Esses três aí, você falou que sempre tá no Rock in Rio, ô Silas. Você viu a piada do Vitor? Eu ignorei que essas coisas... Vai sim, confirmou. Ô, Silas, esses três aí que você falou que sempre vão no Rock in Rio, eles só estão lá porque, na verdade, eles moram ali onde é feito. Aí fica meio chato não convidar, entendeu? Eles moram ali, aí você vai fazer ali na casa do cara. Se não convidar, pega mal, entendeu? Aí, o Iron Maiden mora em Jacarepaguá. Mas você nunca viu essa teoria, não? Entendi, é isso aí, muito bom. Meu amigo, já quero começar esse programa especial. É o último programa formal nesse formato de dar as notícias do ano. Só para anunciar, semana que vem nós teremos o nosso Ideologias Políticas 2, que a gente vai falar sobre o liberalismo. O Vitor ama o assunto, né? Apaixonado pelos pensadores criadores do liberalismo ali. Tanto que ele nem vai participar, porque tem ranço, né? De Adam Smith, de John Locke. Ele tem uns ranços aí na vida. A arte dele, eu fiz com o maior cuidado, desenhei os caras, você tá falando que eu odeio, pelo amor de Deus, cara. Tô brincando, mas é Viva la Revolução, né, cara? Meu Deus. E aí depois a gente tem aquele programa especialíssimo que já virou tradição na família brasileira, né? Eu já disse, almoço de 1º de janeiro, ouvindo a retrospectiva do Piloto Central com a família toda, é tradição nacional. A família brasileira já clama por isso, cadê a retrospectiva, hein? Não pode faltar, uva passa no arroz e retrospectiva tem que ter, e assim, o pulo nas 7 dias do dia 1º de janeiro, pode ficar esperto que isso tá lá. Então eu quero mandar 2 abraços especiais para 2, na verdade, um para um ouvinte,
super especial e um patrocinador da gente, né? Assim, a gente quer anunciar já nosso primeiro patrocínio. O primeiro abraço é pra Rebequinha, a querida, ela já sabe quem ela é, a Rebequinha, ela tá sempre ouvindo os nossos episódios e fim de ano um abraço especial pra ela. Ô, Silas, se ela já passou da adolescência, aí sim ela sabe quem ela é, porque na adolescência ela não tem essa percepção. Ninguém sabe. O Vitor, que gosta muito de adolescentes, sabe muito bem disso, né, Vitor? Que o adolescente tem essa coisa da identidade quando é mais novo, né, Vitor? Nossa, adolescente, ó, olha, devia pular dos 10 já pros... A pior é que a adolescência agora vai até os 29, 40 anos. Então eu já podia pular. A gente é adolescente ainda, a gente tem traços de adolescência, a gente age como adolescente, a gente é Não, idiota. eu não tenho não, eu não tenho não, tá louco? Sai daí, ô cara babaca. Esse podcast é a maior prova de que a gente é adolescente. Meu Deus do céu. A gente inventa abordante, é mó feliz, né, cara? Adolescente é assim. 3 pessoas assistem a gente e a gente tá... Aí eu só quero dar um recado pra Rebequinha. Ô, Rebequinha, se você não gostou das aulas do Bruno, por favor, né? Fala na cara, né? Queria deixar isso claro. O Bruno tá bem constrangido agora. Vai, Bruno, segundo abraço aí pra nossa patrocinadora. Eu queria avisar aqui que tive recebidos esses dias aqui em casa. Recebi essa luz aqui, ó, que inclusive eu tô usando. E aí você pode até pensar, nossa, Bruno, mas tá escuro ainda. É que eu moro numa caverna, né? E aí, ó, eu vou desligar aqui a luz para você ver, ó, muito mais escuro. Olha lá. Ó. Agora, moleque. Agora ficou a penumbra aí, agora dá pra ver uma Dá feição. pra ver ali que é um ser humano até, ó, já tá a definição aqui da silhueta. É isso, exatamente isso. E o patrocínio que a gente recebeu da Juliana, né? Um abraço então, inclusive a minha tia, aquele patrocínio de família, aquele negocinho lá que Lojas você sabe. Julianas, né? Lojas Julianas. Um abraço. Lojas Julianas, hein, gente? E aqui, né, pros meninos não ficar sem nada, chegou uma coisinha aqui especial para vocês, vou revelar agora, aí chegou aqui para mim, e eu acho que inclusive que vocês vão usar bastante aqui, ó. Um abraço, Amanda, para vocês dois, viu? Um abraço só, vocês dividem aí. Ai, Jesus. Tá bom? Que piada. Ela assim, ó, tem um presente pra você daí quando você é adolescente, que eu sou ainda, daí você mostra o dedo pro cara assim, ó. Até caiu assim. Pega esse presente. Bela piada, hein? Pra ver ou pra comer, hein? Meu Deus. Presente. Moleque. Então, abraço para Lojas Julianas, que mandou esse presentão pra gente. Eu também aceito aqui, também comprei, recebi dela aqui também uma luz. Eu só não vou tirar do lugar, senão depois eu perco meu melhor ângulo e aí fica muito difícil pro nosso ouvinte. Para quem tá aí no Spotify, o Bruno recebeu aquela luz redondinha que se vende na Santa Efigênia e ele tá mó felizão falando que é 15 conto. 15 conto, ele tá lá, nossa, ganhei 15 conto o bagulho, mó boiada aqui. Meu Deus! Vamos lá, meninos. Mais alguma coisa a dizer? Eu tenho aqui, peço antes de começar e de fazer aqueles bordões tradicionais da nossa vida, peço para vocês nas redes sociais e nos seguir. Então, primeiro, @Piloto Central, no Twitter e no Facebook. No Instagram é @Piloto_Central. E nosso site é www.pilotocentral.com.br. E nós estamos agora no YouTube, toda segunda-feira, videozinho novo. Só clicar em algum lugar aí, ó, e nos seguir. E Spotify e Deezer é onde você pode nos ouvir. Beleza? Seguimos. Vitor, o site está atualizado? Por favor, atualize. Sei que você atualiza uma vez por ano. Atualiza lá hoje, por favor. Deixa bonitinho. Porque hoje vai entrar muita gente. Eu tô sentindo. E eu acho que... Tá atualizado. Isso aí, moleque. Fala. Essa voz do Vitor foi... Sabe quando o patrão fala assim, o relatório tá pronto? Você não tá pronto, você fala, tá pronto. E ele nem tá. Nem tá. É a confiança. É a confiança. Tá firme ali. Você ganha no grito. Eu acho que eu queria conversar aqui uma coisa com o ouvinte, que é, pela nossa voz aveludada de sono, pelas remelas dos nossos olhos, acho que a gente merecia aquele like assim, ó. Pau! Isso. Entendeu? Like a gente aí, entendeu? É isso aí, agora já tá usando o verbo likear, que é um verbo oriundo daquela língua anglo-saxã, né? Então a gente tá usando o verbo likear, não é verdade? Porque a notícia é, segundo dados do site
Worldometers, que é o site que a gente utiliza para pegar os números a respeito da Covid. O mundo chegou aos 76 milhões de casos da Covid-19, com cerca de 1.680.000 mortos. Os Estados Unidos, não sei se vocês viram essa semana, mais uma vez bateu um recorde absurdo de mais de 3 mil mortes no único dia. É o único país que alcançou essa marca. E agora os Estados Unidos tem 320 mil mortos, mais do que o dobro não mais do que o dobro não, né? Porque não. Quase o dobro do Brasil, que tem 185 mil mortes. E depois vem a Índia com 145 mil mortos. Nos números de casos, os Estados Unidos tem 17 milhões de casos, aproximando dos 18 milhões, sendo que a Índia, que a gente temia, né, que seria o país que teria muitos, porque é um país bilionário em número de pessoas, tem 10 milhões de casos, e o Brasil vem com 7 milhões de casos. Agora a gente tem, assim, eu lembro que a gente estava fazendo um parâmetro de quantos países tinham passado da marca de 1 milhão de casos, e agora nós já temos 15 países ultrapassando essa marca. Casos preocupantes, né? A Alemanha, que vinha vindo muito bem, começou agora a ter números muito altos, né? Então, como você pode perceber, a Alemanha fez todos os cuidados iniciais. Não sei se vocês lembram, lá no início tinha pouco o número de mortes, quase comparado aos países europeus, era um número bem baixo. Agora alcançou a marca, acho que de quase 1.000 mortos diários essa semana. Então a preocupação cresce ali na Europa ferrenhamente. E o Brasil também, né? O Brasil nunca passou. O Brasil tem um filme, né? Tem um filme muito famoso, um nome de filme que todo mundo faz assim nas mímicas, né? Nos imagem e ação, e que é bem a história do Brasil com a pandemia, que é a volta dos que não foram, né? A pandemia não foi embora, mas ela continua, mas todo mundo fala que ela voltou, a segunda onda. Mas como tem a segunda onda, se a primeira não foi embora ainda? Essa é a grande questão. O Brasil voltou a ter uma marca inexpressiva de mortes, estamos com 7 milhões de infectados e 185 mil mortos. Mais uma vez ressaltar a ineficiência do governo brasileiro no combate à pandemia. Realmente é difícil de encontrar o governo mais ineficiente do que o brasileiro nessa pandemia. Talvez o governo americano, né, o governo federal americano ali se compare, tem uma boa treta ali. Vamos ver quem é melhor, né? Trump ou Bolsonaro? Era o desejo dele estar na frente ali, no holofote, na liderança de uma situação junto com os Estados Unidos. Conseguiu já com a pandemia. Então fica aí o meu alerta inicial, mas a gente vai falar um pouco menos hoje a respeito daquele giro que a gente faz globalmente, porque a gente tem um assunto muito interessante relacionado à pandemia, que foi a votação no STF a respeito das medidas restritivas para quem não se vacinar contra a Covid. Então, foi vencido por 10-1. O STF aprovou por 10 votos a 1 medidas restritivas para quem não se vacinar contra a Covid. No entendimento dos ministros, a vacina não pode ser obrigatória. Entretanto, as medidas restritivas para as pessoas que não se vacinarem não são fora da lei. E aí usou-se, por exemplo, quando você viaja para certos países sem tomar certos tipos de vacina, você não pode entrar nesses países. Então, medidas restritivas como não permitir financiamento dessas pessoas, não permitir que elas viajem, não permitir que elas acessem certos lugares. Essas medidas restritivas o STF considerou legais, por expressar que a saúde coletiva não pode ser prejudicada por uma decisão individual. Aqui abre um precedente para uma discussão maior, filosófica, se as pessoas são obrigatórias, dessa coisa do liberalismo, as pessoas são livres, inclusive, para não se vacinarem e contaminarem os outros. E aí eu começo essa discussão, levando o assunto para o Bruno Moreira. Bruno, o que você acha a respeito do assunto? Se quiser também fazer um comentário inicial a respeito da Covid, fica à vontade. Então, pelo que você falou aí, acho que aconteceu uma coisa, eu nem estava sabendo, peraí, Silas. Aconteceu
O cara, Não, Bruno. o cara Tá pega no ar. certeza, né? O cara é super informado para fazer o programa. Bom, Dezembro é a sexta-feira do ano. Eu tô fazendo bêbado. Eu tô virado e alcoolizado. É dezembro. é verdade, né? Bom, essa questão da obrigatoriedade da vacina e do liberalismo, aqui não é um spoiler do. É uma pequena pitadinha do que a gente pode falar no especial do liberalismo, mas se a gente pegar a raiz do pensamento liberal, lá em Hobbes, em Locke, né? Mais especificamente em Hobbes, o que os liberais eles pediam? Eles pediam um Estado forte o suficiente, que no caso era o Leviatã, vocês já devem ter ouvido falar desse livro, né, do Hobbes. O Leviatã, o que é essa figura? É uma figura da Bíblia de um monstro muito forte que ninguém consegue derrotar. E aí o Hobbes, ele fala que a gente precisava, para garantir a liberdade de todos, o máximo de liberdade possível, você precisava de um Estado forte o suficiente para impedir, na época, que a igreja tomasse decisões que afetassem unilateralmente a vida de todos, né, que afetassem a liberdade de todos, e que as pessoas entre si afetassem a liberdade uma das outras. Então, a gente vê que há uma ideia de que para a gente ter uma certa liberdade, a gente precisa de algumas regras fortes. Algumas regras que, poxa, se alguém coloca um som aqui alto na minha rua, 3 horas da manhã, num domingo, e a gente vou trabalhar segunda-feira, o que eu vou fazer? Se não tem alguém para chegar aqui, alguém que faça a força da lei permanecer. Que lei? A lei que eu preciso da minha liberdade de dormir tal hora e poder ir trabalhar. Então a gente vê aqui já o esboço, ali no século XVII, o esboço de uma ideia liberal, tá? Que é uma ideia que visa garantir a liberdade, o máximo de liberdade possível, né, para as pessoas. E para isso você precisa de regras, a gente precisa de regras e deveres. E eu acho que a vacina é uma dessas coisas. Acho não, né? A vacina é uma dessas coisas. É preciso que as pessoas se vacinem para a gente erradicar algumas doenças ou diminuir o máximo possível algumas doenças para que tenhamos a liberdade de sair de casa. A gente está preso dentro de casa. Tá Né? osso. Eu tô trabalhando de casa desde fevereiro. Então, Você tá trabalhando de casa? eu finjo que eu sou uma casa e fico aqui, ó, Não, trabalhando. beleza, só pra saber mesmo se tá trabalhando de casa, só uma pergunta. Você faz essa pergunta um pouco mais incisiva pro cara ficar um pouco abalado. Aí o cara, vamos ver se ele É titubeia. aquele É, pote argumentativo, é verdade. Mas então, a vacina é uma dessas obrigações e deveres, que é uma dessas leis que visam garantir a minha liberdade, a liberdade das outras pessoas. Essa é a discussão do liberalismo, da questão da liberdade e dessas obrigações que a gente tem, né? Então, é, é, tem uma outra discussão que a vacina é segura ou não, mas isso é outra discussão, a gente está falando de discussão entre liberdade e dever, liberdade e necessidade. isso é. Até a discussão da outra, se a vacina é segura ou não, é uma discussão que parece ser um tanto besta. Se você tomou vacinas a vida toda e nunca fez indagações a respeito delas, fazer indagações a respeito da vacina da Covid, que está seguindo todos os métodos científicos, né? A maioria delas, meramente ideológico, né? É uma birra, né? Parece uma birra. É meramente ideológico. Você nunca discutiu a vacina da gripe, tá lá tomando quase todo ano, e aí vem discutir agora. Então, isso é meramente ideológico. E quem é contra a vacina, né? Então. E aí? Eu não vejo, eu acho que o entendimento do STF é perfeito. Eu não posso obrigar ninguém a tomar uma vacina. Eu acho também, esse é o princípio. Mas essa pessoa vai ter que assumir as consequências de uma vida coletiva,
porque você está colocando em risco a vida do outro. Pelo que você está falando, Bruno, e obviamente também pelo que eu compreendo, até o liberalismo tem um limite, né? Acho que é quando você traz a frase, o liberalismo pensa num sistema que visa a maior liberdade possível a todas as pessoas. A maior liberdade possível tem um limite, quando a sua liberdade fere a do outro. Nesse momento, há um limite, há uma intervenção estatal, por mais que... Então, o liberalismo, no fim das contas, não é um sistema que visa um mundo sem Estado. Quem visa mais isso, o Vitor até pode falar melhor, nos corrigir se for o caso, é o anarquismo. O anarquismo é a ideia que trabalha sem Estado, com a ideia de que as pessoas se autorregularão, né? O Vitor até pode falar melhor sobre isso, ele gosta muito do tema. Mas há um limite, o liberalismo não é a liberdade desenfreada, nunca foi. Talvez se confunda porque tem a ideia do mercado, da mão invisível do mercado. As relações mercadológicas, sim, o liberalismo por vezes acredita que a não intervenção do Estado é o melhor, mas principalmente o neoliberalismo. Mas nas questões sociais e as questões filosóficas, existe aí um limite para essa liberdade. Pode falar, Bruno, antes de eu passar para o Vitor, você levantou a mão aí, né? Essa diferença que você está falando é que é a diferença entre liberalismo e libertinagem, né? É uma diferença muito grande. E essa diferença, ela também é muito grande entre libertinagem e anarquismo. Anarquismo não significa libertinagem. Uhum. É bem diferente mesmo, porque o anarquismo entende uma resolução social, mas sem o Estado. E aí o Vitor pode falar um pouco, fala por sinal da vacina e também dá essa introdução anarquista para a gente não respeitando as leis do Estado, porque você acha que o mundo é anárquico, você que vai quebrar tudo aí, né? Você já tá com o cabelo, no como que é o nome daquele? Moicano aí, já tô vendo você quebrando as coisas e chutando as pessoas na rua. Punk rock, né, mano? Saudade. Cara, vocês falam da vacina, é que vocês não falam do jacaré. Tem 3 jacaré andando na rua aqui que tomou vacina do Bolsonaro lá e virou jacaré. Vocês não estão falando disso aí quanto. Então, assim, tomar cuidado. Você vai virar um animal aí, um réptil perigoso. Mas não vai ter mais Covid, pelo menos. Hã? Mas não vai ter mais Covid, pelo menos. Exato, vai ser todo mundo réptil. Eu não acho reptiliano. Não vai ser ruim. Seremos seres evoluídos aí, topos, sei lá. Enfim. Sobre anarquismo, é importante que a gente tem algumas frases de efeito dentro desse mundo anárquico, que é tipo, somos ingovernáveis, né? Para mim, nada, para nós todos, que eu acho que dão um mote um pouco do que é a ideia de anarquia, que não seremos governados por ninguém, seremos a ideia de autogestão, né? Da auto-organização e que não falte nada. E é importante que a gente saliente dentro desse mundo que não falte nada para ninguém, né? Então, uma ideia de organização sem uma governança unilateral e que a gente se auto-organize e que todos tenham acesso. O que difere, talvez, um pouco da ideia do liberalismo, enfim, sobretudo o mundo neoliberal, que é muito mais a ideia da meritocracia e tudo mais. Se você conquistou mais, você terá mais. Se você conquistou menos, viva com as consequências. Mas, enfim, acho que nem precisa entrar muito a fundo nisso, mas só para dar uma alusão um pouco melhor, não sou nenhum especialista, mas do que seria a ideia. Modéstia! Que modéstia! Meu Deus. Isso da farra, né, velho? Eu gosto da farra, da anarquia, assim, vamos zoar. A parte da farra, a parte da farra. Mas é dizer que não é desordem, né? É muito pelo contrário, é uma auto-organização, autogestão. Por fim, da vacina, acho que a gente já entrou um pouco nesse tema, né? Da ideia de que se você quer viver em sociedade, você tem que ter condições mínimas de respeitabilidade entre o próximo. Se você tem um risco de contaminar o outro, que você tome... Me parece muito natural. E a real é que isso já acontece, tá ligado? Não é nenhum... Por isso que a galera tá esperneando por nada. Aliás, por nada não. Eles têm uma ideia que enfim, terrível de contradizer tudo o que parece natural até então, porque eles se sentem os excluídos, né? Eu tô falando dessa ideia, desses bolsonaristas, né? Eles jogaram no Twitter esses dias aí o negócio do vamos ucranizar, né? Fazendo alusão a revolução que aconteceu na Ucrânia, extremamente torpe.
E essa ideia é muito perigosa. A gente está falando de um presidente, cara, os órgãos centenários estão tendo que se defender nas redes sociais porque eles querem vacinar as pessoas. Tipo, o Instituto Butantan está lançando vídeo quase diariamente porque a vacina é importante, cara. É importante que a gente reflita sobre isso, o quão nefasto é esse tipo de pensamento anti-vacina. A gente estava criticando a Itália, que tinha um parlamentar italiano há pouco tempo atrás. A gente acho que está falando pelo outro central que ele era anti-vacina, pegou uma doença, não lembro qual que foi, e daí ele falou, não, mas é tipo, é o cara que é contra por ser contra, né? Não, eu tô excluído, então eu vou ser contra. Simplesmente assim, porque eu quero. Isso é extremamente perigoso. Vale lembrar que existem já vacinas que são obrigatórias no Brasil, que são aquelas que você toma na primeira infância, ali são várias, cara. Entre elas está aquela tríplice viral, que é da cachumba, e, enfim, outras coisas, sarampo e tudo mais. Eu acho que da poliomielite. Existem vacinas obrigatórias, e nem por isso ninguém invade sua casa e te pega seu braço e te dá uma vacina, como eles parecem que querem falar que é o Estado interferindo na minha vida pessoal. Não é isso. Agora, se você não quer tomar, você vai ter restrições à vida. E não é uma restrição do shopping, igual muita gente quer falar, não vai entrar no shopping. Isso é a vida particular dentro de um estabelecimento privado. Mas se a gente quer viver em Estado, que é como a gente se formou hoje, o mínimo que é medidas restritivas de quem não quer seguir a ordem natural do que o Estado, e daí a gente tem que entender nós todos como participantes disso, ainda que venha de uma decisão de um Supremo e tudo mais, e que é o mínimo de convivência que a gente tem que ter. E, cara, é nefasto, porque é um movimento anti-ciência, enfim, tudo que a gente está acostumado a viver, né, nos últimos, até então, é inimaginável, assim, se a gente falasse, porra, velho, sei lá, 5 anos atrás vai ter gente contra a vacina, eu não falaria que seria verdade, vai ter gente achando que a Terra é plana, eu não falo, não, nem fudendo, isso aí mas não, é isso. A Terra é plana, se a Terra não fosse plana, quando eu chegasse na parte de baixo dela, eu cairia pro universo. Isso é muito lógico. Total. Só pensar nisso é bobão. Tá, o nome do primeiro-ministro italiano, o ex, né? Primeiro-ministro italiano era o Matteo Salvini, que é uma figura assim. Lá na Itália perdeu muita força, ainda mais. Mas, não, Silas, É o Salvini? parlamentar. O Salvini era o primeiro-ministro, mas era um parlamentar que ele liderava um movimento anti-vacina. Daí ele pegou, putz, eu não lembro qual doença foi, que era uma doença que seria tratada ou prevenida pela vacina. E daí ele teve que fazer um monte de meia-culpa, assim, porque ele falou, mano, é inimaginável mesmo. Não, tudo bem. É que o Matteo Salvini também é um dos personagens políticos globais que são. Eu acho que a pandemia é uma falácia, esse tipo de coisa. Bruno, você tá no mudo, só para você ficar esperto aí, que você falou, mas não deu para ouvir nada. Eu não falei, eu só imitei você bocejando. Ah, entendi. É isso, gente. Eu vou nessa onda também. Eu acho que tanto quanto um crime, do jeito que a gente construiu nosso Estado, toda vez que alguém coloca em perigo a liberdade ou a vida do outro, a saúde do outro, o seu direito, os seus direitos, né? Quando eu coloco em perigo ou quando eu de alguma forma afronto os direitos do outro, eu tenho sempre uma medida restritiva, né? É restritiva sempre tem uma medida restritiva relacionada a essa minha ação que impede o outro de exercer o seu direito. Às vezes essa pessoa é presa, às vezes ela tem uma medida, ela é condenada de alguma forma, ela é punida de alguma forma pelo Estado, ela é punida não, né? Ela recebe alguma medida judicial para que aquilo não se repita, como corretiva ou punitiva, é o jeito que você entende justiça, não tenho problema com isso agora. Então, é muito claro que se a sua ação pode pôr em risco a integridade sanitária de uma sociedade, de algum modo você vai ser restringido. Isso é legal diante do modo como construímos o Estado. Imagina que alguém é um risco para a sociedade porque ele é um assaltante. Você vai lá e põe uma medida restritiva a ele, prende ele em um lugar, por exemplo, tá? Então, da mesma forma, se você tem ali de algum modo uma ação que pode comprometer a saúde sanitária, ou seja, pode matar alguém, porque é isso que pode acontecer, se você não tomar uma vacina e você ainda assim insistir, sair
para a rua e tá ali, você ainda vai fazer o vírus circular pela sociedade, enquanto nossa intenção é eliminá-lo para preservar a vida de todo mundo. E aí, dentro dessas questões, apareceu essa semana vamos fazer aí um termo para que a pessoa se vacine. Cara, o termo era o inverso. O termo é para você dizer porque você não quer se vacinar. Você já fez termo para fazer vacina da gripe, tá? Então, uns negócios surreais, né? Então, é o que o Victor falou, é a normatização do absurdo. A gente vem falando isso, o Brasil está nessa onda. Eu tenho a crença de que a gente não está permitindo essa normativação, a gente está sendo combatente, é um país que reluta, né? E nas suas mais diversas frentes, né? Perdão. O Brasil é um país que reluta, que resiste ao Bolsonaro, assim, na sua medida. Obviamente, a gente elegeu ele, isso é quase um crime histórico. A gente vai olhar para a história e vai olhar como o rei louco, sabe? Como o Papa Leão lá, o Papa Leão, eu esqueci o nome dele, que foi um Papa horroroso, sabe? Sabe essas curvas horrorosas na história que a gente fala, nossa, como a gente fez isso, sabe? Hitler, é que comparar o Hitler é muito pesado, eu sei, mas é uma curva totalmente fora do comum, mas de um personagem que não merecia estar onde está, e a gente só vai reconhecer esse erro daqui a anos, e assim que o é, né? Espero que a gente não repita mais esse erro. Mas tô dentro. Acho que a decisão do STF foi corretíssima. Só uma ressalva, tá? Teve um ministro, eu falei foi 10-1, teve um ministro que não acompanhou o relator, que foi o relator é o Ricardo Lewandowski. Por sinal, essa semana o Lewandowski foi eleito o melhor do mundo, só queria fazer essa comparação. E aí o Lewandowski foi o relator, 10 ministros acompanharam o Lewandowski, só um não acompanhou parcialmente, que foi o Cássio Nunes, lá, que é aquele que é indicado pelo Bolsonaro. Mas o voto dele é mais surpreendente ainda. Para ele, a vacina tem que ser obrigatória. Tem que fazer o uso da força para... E aí eu acho que o Bolsonaro ficou um pouco puto com esse cara já, né? O cara colocou o cara lá, o cara já dá um voto assim, né? Então, só para ressaltar. Mais alguma coisa, meninos? Podemos ir para a próxima notícia? Puxa o Toca o carro. barco. Só pontuar, a galera que faz esse motim contra e tal, eles se apegam à questão de como um dos motivos que eles se apegam é como a vacina foi produzida em tempo recorde. Que daí é um movimento, mais uma vez, com um movimento contra a ciência, né? Se a gente avançou ao ponto de cientistas de países, o que nunca aconteceu na história da humanidade, se ajudarem dentro de uma plataforma e desenvolver em tempo recorde, é algo a ser valorizado e não menosprezado. Eu vi repórteres que têm voz, assim, que falam para bastante gente, menosprezando isso. Na verdade, isso é um mérito e não um demérito da vacina. Ela foi desenvolvida em tempo recorde e é por isso que tem 3 etapas, quarta etapa que é feita em campo, para a gente ver se ela tem eficácia, e a quarta etapa é unicamente para a gente ver se ela, quanto tempo ela tem de imunização, que a gente vai, mas que ela é segura, isso já foi assegurada até a terceira etapa dos testes. Então, assim, se algo que a gente tem que comemorar é a rapidez e não pensá-la como algo com estranhamento. Eu acho que a ciência evoluindo e a gente, não é seguro, enfim. Um movimento desse tipo, perigosíssimo, tá ligado? Cara, e é muito louco, porque é a colaboração, né? Quanto a colaboração pode fazer ficou comprovado quanto a colaboração humana pode fazer a humanidade avançar cientificamente, né? Ou avançar até humanamente, né? Moralmente. Quanto a colaboração é essencial, né? Então, é realmente algo a ser louvado. A notícia é... Nessa semana, a notícia é uma notícia dupla aqui, tá? Porque tem um caso que está se desenrolando há algumas semanas, que é o caso do Márcio Smelling, e teve também essa semana algo parecido, né, um assédio, uma importunação sexual cometida a uma mulher dentro da Alesp, que é a Câmara Legislativa do Estado de São Paulo. Então, a notícia é o deputado estadual Fernando Cury, do Cidadania, foi flagrado passando a mão no seio de uma colega, de uma deputada do PSOL, que é a Isa Pena. Tem um vídeo, tudo, ele é um movimento, assim, ele tá conversando com um deputado, de repente ele encosta atrás dela, dá um abraço bem apertadinho, passa a mão no seio dela, ela já de cara se mostra ali, tipo, afasta, rejeita ele, fica aquele clima, e aí ele tá sendo
está rolando uma investigação, porque a Isa Pena solicitou, alegou quebra de decoro e solicitou o afastamento, né, a cassação do mandato do Fernando Cury, e ontem à noite o Cidadania afastou, que é o partido, né, afastou o Fernando Cury das suas ações, né, das suas atividades parlamentares, não, mas dentro do partido. O Código Penal brasileiro estabelece que no artigo 215-A, como importunação sexual, praticar contra alguém e sem a anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. O que é? Vamos traduzir aqui para uma língua mais. Cara, é tocar em alguém, em partes íntimas dessa pessoa, sem autorização dela, e para satisfazer ele de alguma forma, para se aproveitar do corpo da outra pessoa. Isso é uma importunação sexual. É bom ressaltar aqui que esse possível crime não pode ser chamado de assédio sexual, porque o assédio sexual ele tem uma prescrição de que ele prevê, né, ele tem uma premissa de que o assediador deve possuir algum cargo ou estar em uma posição de autoridade contra outra pessoa. Então ele faz uso da sua posição superior a outra pessoa e comete o assédio sexual. No caso, como eles são colegas parlamentares, estariam numa mesma posição, o crime é classificado como importunação sexual. O assédio sexual é um crime que tem pena que pode chegar a pena de 1 a 2 anos de cadeia e não pode ser um crime pego em flagrante, né? Não existe flagrante para assédio, mas a importunação sexual, sim, é um crime passível de flagrante e a pena pode ser de 1 ano a 5 anos de prisão. Então, eu queria talvez abrir aqui um pouco aspas, né, até para a fala da deputada, eu acho que é relevante, né, a deputada Isa Pena, ela soltou uma nota, né, e a nota dizia, a nota é uma nota que ela soltou que fala dela em terceira pessoa, então não estranho, tá? Abre aspas, a deputada Isa Pena é conhecida por atuar em prol do combate à violência contra as mulheres e afirma que a violência política de gênero que sofreu publicamente na LESP, infelizmente, não é caso excepcional, dado que ela e as deputadas Mônica Seixas e Érica Malunguinho, também do mesmo partido, já foram assediadas dentro da LESP em ocasiões anteriores. A deputada registrou um boletim de ocorrência contra o parlamentar e abriu uma representação contra ele no Conselho de Ética. Eu também vou... e aí isso é a nota dela e tem a fala dela, né, uma entrevista que ela deu para a Globo, ela diz, o caso que a gente vive não é isolado, a gente vê a violência política e institucional contra as mulheres o tempo todo. O que dá direito de alguém encostar numa parte íntima do meu corpo? Meu peito é íntimo, é o meu corpo. Estou aqui pedindo pelo direito de ficar de pé e de conversar com o presidente da Assembleia sem ser assediada. E vou também abrir aspas para a fala do deputado Fernando Cury, e ele foi no plenário e pediu, e ele fez a declaração dele, ele falou, abro aspas para ele, subo aqui nessa tribuna muito constrangido e muito triste pelo fato que foi ocorrido aqui e relatado, pelo julgamento feito, mas estou aqui para passar a minha versão para vocês. Em primeiro lugar, gostaria de frisar a todos, principalmente as mulheres que estão aqui, que não houve de forma alguma da minha parte tentativa de assédio, importunação sexual ou qualquer outra coisa ou qualquer outro nome semelhante a esse. Eu nunca fiz isso na minha vida. E quero dizer de forma veemente, principalmente aos colegas, para as colegas deputadas que estão aqui, que eu nunca fiz isso. Mas se a deputada Isa apenas se sentiu ofendida com o abraço que eu lhe dei, eu peço de início desculpa por isso. Desculpa se eu a constrangi, desculpa se eu atentei, se eu tentei, como faço com diversos colegas aqui, te abraçar mais próximo. Se com esse gesto eu a constrangi, se você se sentiu ofendida, eu peço desculpas. Antes de falar isso, deixa eu também situar, eu sei que vai ficar um pouco extenso essa primeira introdução, situar o caso do Márcio Smelling. O Márcio Smelling, famoso humorista da Globo, foi acusado, segundo duas reportagens, uma da Folha, iniciada pela Mônica Bergamo, uma colunista da Folha, uma jornalista da Folha muito conhecida, e outra da revista Piauí, demonstrando casos de assédio sexual do Márcio Smelling. Aí é assédio porque ele era diretor humorístico da Globo na época, e isso em cima de algumas atrizes.
dentre elas a Dani Calabresa, e a revista Piauí relata fatos bem detalhados de como foram esses assédios, que começaram lá em 2017 e seguiram-se até 2019. O Márcio Smelling foi afastado pela Globo, e agora há-se toda uma história. O Márcio Smelling agora também está se defendendo publicamente. Ele fez até uma menção extra, uma solicitação extrajudicial a Dani Calabresa, porque ele revelou algumas conversas mostrando que a relação entre a Dani Calabresa e ele era amistosa até 2019, e o que contradiziria a reportagem da revista Piauí, que dizia que a Dani Calabresa estava incomodada e estava traumatizada com o fato que aconteceu lá em 2017. Segundo o relato da revista Piauí, lá em 2017, numa festa global do Zorra Total, o Márcio Smelling assediou a Dani Calabresa, tentando beijá-la à força, também mostrando seus órgãos genitais para ela em um momento da festa, e isso também se decorreu. Outras mulheres que ainda não se revelaram na Globo também revelaram assédio sexual por parte do Márcio Smelling. Ele foi afastado da Rede Globo, foi demitido, né, após 17 anos. A Globo não se pronuncia muito a respeito do assunto, e é isso, é um assunto ainda que está sendo tratado, um tanto nebuloso. A Dani Calabresa também se posicionou dizendo que não queria ser vista como uma mulher assediada e tudo mais. Eu acho que agora cabe a nossa conversa. Eu só queria talvez abrir aspas para Dani Calabresa, né? Acho que faz algum sentido. Então vou abrir aspas para Dani Calabresa. Ela fala nunca sobre o assunto. Ela nunca quis ser vista como uma mulher assediada. Mas para recuperar minha saúde, precisei me defender. Nunca procurei a imprensa, tomei as medidas cabíveis para conseguir ajuda. Tudo é muito difícil, dá medo, vergonha, mas temos que lutar por respeito e justiça. Não passarão. Assédio é crime. Vitor, fica à vontade aí para tecer seus primeiros comentários. Depois dessa longa introdução a respeito do tema. Oi? Foi eu, né, que você chamou? Isso. Cara, você já fez uma introdução magnífica. Eu acho que eu vou ter muito pouco para acrescentar, até por falta de, não diria lugar de fala, mas enfim, mas muito pouco a dizer por não sentir. Mas o que mais me espantou, sobretudo no caso da Lespe, é que um cara, o quão é normatizado isso. Ele se sente no direito, com câmeras, na Assembleia Legislativa de São Paulo, com uma pá de gente na frente do presidente da Câmara, simplesmente assediar uma mulher, tocando ela. E você imagina isso? Isso já é horroroso, inimaginável e inaceitável em qualquer condição. Numa festa, às escuras, é torpe. Mas tem o quê de mais tenebroso ainda quando você faz isso à luz do dia, com uma pá de câmera, na Assembleia Legislativa, onde a Isa estava exercendo sua profissão. Ela trabalha, isso é um cargo onde ela foi eleita. Isso acho que... A casa da lei, em tese, né? A casa da lei ainda. Isso é mais agravante ainda. Então, assim, o que daí tem o caso do Márcio Smelling, que acho que nem vou entrar muito a fundo, mas se a gente pode fazer alguma conjuntura, trazer algo, quanto isso é normal, quanto isso é normatizado, né? Na Globo, não muito tempo atrás, já teve outro caso daquele ator, que eu esqueci o nome, que também foi acusado de assédio, foi demitido, foi afastado e tudo mais. Maia? Isso, o Maier. Então, assim, se a gente pode... E é louco, né? Porque é algo que a gente sabe. No fundo, a gente sabe que isso... nós homens aqui, né? A gente sabe que isso acontece. Eu acho que se a gente pode fazer um movimento é parar de normalizar isso, né? Às vezes um movimento que parece mínimo, né? E a gente não se toca, ou não se toca ou não quer ver, ou já normalizou, ou na nossa cabeça já é comum. É óbvio que ali é escancarado, mas tem coisas mais minuciosas no dia a dia que a gente, talvez, enquanto homens e tudo mais, possa perceber, porque é onde a gente está, né? Acho que a gente pode falar dentro disso que a gente meio que percebe, para quem tem um olhar mais atento ou quer enxergar as coisas. Enfim, acho que muito pouco mais para acrescentar, assim. Quer falar aí, Bruno? Eu posso retomar. Enquanto o Bruno se ajeita ali, só uma percepção de que, cara, alguém se pergunta, mas ele só deu um abraço nela, tal. Cara, vamos se reeducar, homens, vamos se reeducar.
Não encostem numa mulher sem o consentimento dela, sem o mínimo de intimidade que lhe permita fazer isso. Não encoste, não encoste. Por sinal, quando alguém encosta em você de maneira desproporcional, isso é muito comum entre os homens, quando alguém encosta em você, até esbarra às vezes, sem a sua permissão, você todo machão por vezes, fala que foi maluco. Então imagina para uma mulher, meu amigão, não encosta, não encosta nela. Ah, mas só foi um abraço. Cara, você conhece aquela pessoa, você tem essa permissão de encostar nela? É clara a sua relação com ela a ponto de que você possa dar um abraço, a ponto de que você possa. E eu tô falando isso aqui como um pedido de, cara, vamos repensar e aprender. Porque eu também, enquanto homem, já fiz isso de algum modo. Obviamente, não encostei em partes íntimas de mulheres assim, sem autorização delas. Mas por vezes já dei abraços e já encostei em mulheres sem que elas me permitissem. E eu tô aprendendo isso. E ponho aqui a mão à palmatória. Não estou querendo fazer aquele jogando a pedra sem reconhecer que eu já errei, mas eu estou no processo de aprendizagem como um homem na sociedade completamente machista e peço a você que, em vez de brigar contra isso, dizer que minimizar o fato de que foi só um abracinho, cara, apenas mude. Não encoste em quem você não conhece, quem não lhe deu a permissão de ser encostado. Porque se alguém faz isso contigo, você se incomodaria, eu tenho certeza. Ainda mais se os homens que se dão de machão, briga porque às vezes a pessoa esbarrou sem querer. Imagine se alguém encostasse ali nele, em qualquer lugar público, sem que ele permitisse. Então, sabe aquela cara quando alguém te abraça e não conhece, fica, ei, tá louco, maluco? Que rolê é esse? Então, é isso, exatamente isso. Bruno, fica à vontade, só queria trazer esse alerta aí. Obviamente, lembrando mais uma vez que não somos mulheres, mas também estamos na luta. Vocês viram os nossos últimos programas, a Natasha participou de muito deles, quero fazer até uma menção, ela estaria aqui hoje, não pôde participar, trazendo um alerta para isso. Isso é um reforço à cultura da normatização da gente encostar nas mulheres, que desencadeia na cultura do estupro, esse tipo de outra coisa. A gente precisa estancar isso enquanto homens. Vai, Bruno, fica à vontade. Eu acho que uma coisa que tem que ser comentada é a forma que os homens, eles, mesmo até quando você conhece a mulher, a forma que você lida com o corpo da mulher. Pode ser sua amiga, pode ser sua amiga super íntima. Tem uma forma de lidar com o corpo, né? Que os homens não sabem, a gente não sabe como fazer isso de forma respeitosa. Ele pode, em último caso, se ele tinha boas intenções de só abraçar, o vídeo deixa muito claro que foi um abraço, se foi um abraço amigável, foi um abraço amigável totalmente desrespeitoso, no maior sentido da palavra, desrespeito, né? Então... E sem o consentimento, né? Ela não consentiu para aquele abraço, como assim? Entendeu? Sim, e mesmo que fosse um abraço em outra situação, duas pessoas que são amigas, não é assim que se abraça alguém. Essa forma de lidar é uma forma de respeito por uma pessoa que vive e tem um corpo diferente do nosso, vive de forma diferente e está numa condição muito diferente da nossa. Porque se alguém esbarra, se um homem esbarra em mim, o jeito que eu me sinto é muito diferente, porque ao meu redor, as pessoas, se eu reagir, as pessoas não vão falar, ei, olha ali o louco, né? Vão falar, o cara ali tá nervoso porque trataram ele mal. Se uma mulher começa a gritar na rua, tem um monte de gente que vai pensar, ó lá, ó, a louca, tá gritando, tá fazendo barraco. Isso é uma das coisas, né? A condição feminina, a condição da mulher, acho que feminina não é uma boa palavra, a condição da mulher, pelos relatos que me contam, que as mulheres me contam, as mulheres que estão próximas a mim, é como se você vivesse amarrada. Cada passo seu é muito difícil de dar, né? Se você quer falar de alguma coisa, se você quer mostrar alguma coisa que está acontecendo, é muito difícil de você fazer isso. E por isso é difícil você se defender. Então, você está numa situação de que é difícil você se defender, é extremamente problemático qualquer coisinha mínima que façam contra você, né? Até um jeito que te olhe. Se a pessoa olha para mim de uma forma que visa me constranger, eu não vou me constranger. Se olha para uma mulher, ela já está totalmente amarrada, né? Pela sociedade, né? Os passos dela. É muito difícil ela se defender disso. Por isso que a gente tem que saber lidar com a mulher,
com o corpo da mulher, né? E isso daí é uma prova de que, e eu não acho que é a primeira vez, eu não acho que é algo que, não, um fato isolado, eu não acho que é isso, sabe? Porque quando teve a votação do impeachment da Dilma, a gente viu a cara e o discurso daquelas pessoas que estão dentro, que fazem as leis. Claro que a gente viu no âmbito federal, mas as pessoas que fazem as leis hoje, até nos municípios, nos estados, elas têm Majoritariamente. majoritariamente, Hum. majoritariamente um perfil, e é um perfil de pessoas que não sabem lidar com a mulher, não sabem lidar com o corpo feminino. Isso é o que o Bruno acabou de falar. Isso é. O Vitor também falou disso, né? Isso é normatizado. E, e aí eu até entendo assim que é uma construção cultural, mas que precisa ser quebrada. E para isso a gente precisa ter humildade de aprender e de mudar o nosso comportamento, porque de fato ele constrange e ele invade as mulheres. Isso é uma invasão. Isso e cabe a gente, nós somos os agressores. Quem precisa de correção aqui somos nós, homens. Quem precisa aprender com essa história somos nós, homens, para que a gente possibilite as mulheres a viverem da forma que eles querem viver e sem serem invadidas. Isso é uma percepção latente. E eu tive uma discussão, inclusive, com a Natasha, uma discussão boa, né, ela me ensinando, e a gente chega na conclusão de que assim. A gente quer um mundo que transforme os homens para que eles sejam homens melhores e que cuidem das mulheres, que não menosprezem a dor da vítima, porque o constrangimento que a Isa passou no plenário é um constrangimento diário de mulheres em transporte público que são encoxadas por homens, que são invadidas na sua liberdade, no seu corpo, e nas mais diversas situações dessa sociedade que vivemos. Vitor, pode falar, antes da gente mudar do tema aqui. A gente está discutindo aqui e muitas vezes a gente está entrando nós três, a gente entra na questão do ato que é não intencional. Então, que são manias ou aprendizados machistas de como agir que a gente acaba levando. E isso vale, logicamente, a nossa atenção cotidiana. Mas é importante a gente lembrar, e talvez por isso esse cara mereça sanções severas, que não parece mesmo que foi um ato de mania, um erro de abordagem, ou, putz, errei, foi impensado. Quem é mais atento ao vídeo percebe que antes dele, ele está conversando com outro parlamentar, e o parlamentar meio que dando risada, meio que segurando ele, falou, cara, tipo, sabe aquela cena? Não faz isso não. Então, o que me parece ali é que foi uma brincadeira, e quando a gente brincou com a adolescência é longa, de dois retardados mentais, dois moleque idiota, que já tem 50 e tantos anos, fala, quer ver eu sacanear? Provavelmente pensando, hoje é o último dia que a gente vai estar aqui, deixa eu fazer uma brincadeirinha, que é normal, né? Então, isso é o que me parece, né? Eu não quero fazer um julgamento prévio, mas é o que parece, e eu peço que quem ainda não viu o vídeo veja e perceba o que antecede a abordagem do deputado. E mais um sintoma do quão machista é a nossa sociedade, então agora ela vai... eu esqueci o nome do deputado, enfim. É o Fernando Cury. Ele vai ser julgado pela comissão de ética, que é composta por uma mulher. Só isso. Espero que tenha. De fato, quando eu fiz aqui o jus, é porque eu tô falando para aquelas pessoas que dizem assim, mas eu não faço isso. Não, a gente faz isso porque a gente tem uma cultura, uma estrutura que é machista e a gente invade as mulheres, o corpo delas, invade a liberdade delas o tempo inteiro. Mas, de fato, também não se nega que há uma cultura assim de aproveitamento do corpo feminino, de essa coisa idiota, de algum modo se favorecer e se sair como bonitão da história, porque de algum modo invadiu o corpo de uma mulher. Olha lá, é muito comum, né? Eu vou passar ali, passa a mão nela, nem vai perceber e dá aquela risada. Isso é pior, isso é nefasto, né? Isso é maldade pura, isso é escrotice, isso é nojento. Deixar isso muito claro. Muito bem lembrado, tá, Vitor? Seguimos! A notícia aqui que já gerou discussões acaloradas nesse grupo, notícia sobre arte. A notícia é a caipirinha, não aquela do limão e da 51, nessa não é aquela caipirinha, cervejinha, água de coco, cervejinha, é que eu errei as ordens aqui, então tudo bem. Não essa caipirinha, a caipirinha que é um quadro da Tarsila Amaral, é leiloado por 57 milhões de reais.
é o maior valor já pago por uma obra brasileira em venda pública. O leilão foi feito nessa quinta-feira, durou apenas 15 minutos e teve 19 lances. O quadro é de 1923 e foi arrematado por um colecionador brasileiro e que não foi revelado, e o quadro deve permanecer no país, né? Só para situar, a Tarsila do Amaral é uma artista plástica brasileira que foi uma das fundadoras do movimento antropofágico, que era um movimento brasileiro do século XX, do século XX, não, do século XX, de fato, na década de 20 do século XX, na década de 20 do século passado. Foi encabeçado por ela e seu marido, Oswald de Andrade, que é um poeta brasileiro, e a ideia do movimento tem um manifesto, né? A ideia era que ele capturasse, se ele não negasse as técnicas artísticas estrangeiras, não negassem elas, não recriminassem elas, mas utilizasse elas para gerar para ressaltar e para aprimorar a técnica e a cultura nacional, mas sem negar a técnica artística e a cultura estrangeira. Ok, a gente pode beber dela, aprender com ela, mas quando a gente trazer aqui, a gente não precisa imitá-la, a gente pode criar um movimento nacional, e nisso a Tarsila do Amaral é um expoente extremamente significativo. Dizem que ela é a mãe ela é a rainha do modernismo brasileiro, inclusive com esse quadro, ela inaugura a era modernista no Brasil. Ela já bateu alguns outros recordes com seus quadros, por sinal, em 95, ela vendeu um quadro, que é talvez um dos quadros mais famosos delas, que é o Abaporu, ele fica no MASP, esse quadro, e ele foi vendido por $1.3 milhão. Esse quadro não fica no MASP não, Silas. Ok, mas ele já teve exposição no MASP, eu lembro dele no MASP. Não sei onde ele fica hoje. Fica na Argentina. Ele é de um argentino, isso que eu ia falar, mas ele já foi muito exposto no MASP. Perdão. Ano passado, ano retrasado, teve uma exposição sobre as obras da Tarsila e ele estava lá justamente por isso. Ele é de um argentino, que é o Eduardo Constantini, que adquiriu o quadro em 95 por $1.3 milhão num leilão em Nova York. Isso foi um recorde para um quadro brasileiro. E tá aí esse expoente, e tá aí várias discussões, né? Primeiro, uma discussão para exaltar uma mulher que talvez seja um dos nomes mais importantes das artes plásticas e do modernismo brasileiro, e da arte como um geral, né? Um dos nomes mais importantes da nossa história, que é a Tarsila do Amaral, e também o valor de uma peça artística ser tão alto. Eu acho que isso cabe em inúmeras discussões. Eu sei que o assunto aqui vai render um pouquinho. Bruno, traz aí à tona, já que você é o senhor filósofo, o artista, tocador de pandeiro. Quero ver. Tocador de berimbau. O homem do repente. Hã? Faz um repente ao vivo para nós aí. Um derudê. O LST. Moleque. Primeira coisa que eu acho que a mídia não quer mostrar, Silas. Isso a Globo não mostra. Não, mas é uma coisa importante mesmo, que você falou, o leilão durou apenas 15 minutos. Apenas 15 minutos. Não sei se vocês já foram num leilão, 15 minutos para um leilão é o maior tédio do mundo. Parece que é 15 horas. Você fica ali, vamos começar com 500 mil, podemos começar com 500 mil, 500 mil, 500 mil, 502, 500 mil, 300, né? Meu, imagina isso até chegar, foi quantos milhões? 50 e pouco? Mas começou nos 45 milhões, se eu não me engano. Tá? Não, então imagina, 45 milhões. 45 milhões. E 46. 46,5. 46 e 2/3. Cara, mas sabe o que só com a minha impressão do leiloador, do cara que fica batendo martelo, que ele é um pouco aquele cara do Spoleto, sabe, do vídeo da Porta dos Fundos, que ele fica, vamos, próximo leilão, 3, 2, 1, vou arrematar, quem vai pedir mais, ele fica num desespero ali, eu tenho essa impressão, não é tão calmo assim, ouvi mais aí, ele aponta pra você não falou nada, mas ele aponta pra você como se você fosse dar um lance maior, você tá ali de boa, alguém falou 46 milhões, imagina ele fala, Silas, 47 milhões, vamos, e ele fica me impressionando, e de repente eu levanto a mão e eu só tenho R$2 no bolso. E aí ferrou tudo, entendeu? É a minha imagem desse cara. Não, e fora que ele é o maior agitador. Você fala 48 milhões, aí alguém vai lá e fala 49, aí o cara joga pra você 49. Vai deixar? Eu não deixava.
Na sua cara. 49, na sua cara, 49, 50, 50. Aí, ó. 50, tá sem moral. Sem moral, seus filhos, tá todo mundo vendo, Tá sua família pobre, ali hein? no Tá fundo. pobre, só 50 milhões, tá pobrão, hein? Sua família ali no fundo já tá vendo, seus filhos não vai mais te respeitar. Ai, que bosta, vai lá. Bom, o 50 é interessante que a última obra mais cara brasileira foi 5 milhões. Eu fui pesquisar, segundo a Bolsa de Arte, Bolsa de Valores de Arte, alguma coisa assim. Esqueci, eu fui pesquisar e nem lembro onde eu pesquisei, enfim. É o quadro do Alberto da Veiga Guinar. O nome da tela é Vaso de Flores e foi arrematado por 5.700.000 reais em 2015. Mas tem uma questão, tem um outro quadro da Tarsila que foi vendido por uma negociação entre pessoas privadas, então não foi um leilão público, mas que foi cerca de 20 milhões de dólares. Então ele seria em tese já, mas ele não era um leilão público, então por isso que não é computado. E a gente pode, eu acho que isso mostra também a valorização que uma caipirinha tem sobre um vaso de flores. Esse quadro que foi dessa negociação privada é o A Lua, também da Tarsila do Amaral. Bom, mas o que eu acho mais interessante disso tudo é como dar um valor para uma obra de arte, né? Se você pegar, e aqui acho que é a discussão mais filosófica, se a gente entrar na questão do que é a obra de arte, ela não é muito o suporte. O suporte que eu digo o suporte de uma literatura são as páginas com as folhas, com as letras, né? As páginas com as letras. O suporte de uma obra de arte, de arquitetura, né? E aqui entendendo que a arquitetura é uma das 7 artes, o suporte às vezes é alvenaria, é vergalhão, né? O suporte de um quadro é tinta a óleo e tela, enfim. Esse é o suporte e isso não é o que dá valor, porque se a gente for pensar, o valor de uma obra de arquitetura seria muito maior que uma tela com tinta. Então, o que define a obra de arte não é material. Ele é muito precioso para o ser humano porque a matéria mais bruta dele é o pensamento. Você precisa refletir. O artista ele reflete muito, ele reflete sobre a história, reflete sobre o país, sobre a natureza, enfim, e cria através da reflexão algo que é inserido em algum suporte. Né? Pode ser narrativa, pode ser qualquer coisa que eu já falei aqui. Essa reflexão ela pode estar em outras coisas que não seja obra de arte. Por exemplo, eu posso criar um software, né, que o material dele é muito mais reflexão do que aqueles fiozinhos que vão lá conectar. Eu posso criar, sei lá, alguma ideia, eu posso criar um serviço, mas tudo isso que não é obra de arte tem uma finalidade. Quando eu uso, eu estou cumprindo a finalidade daquilo e aquilo chegou ao seu fim, né? Então, e tudo isso que eu estou falando, que não é obra de arte e que, mesmo assim, é criado pela reflexão pura, ela não dura tanto no tempo. Um software, ele vai ficando obsoleto. Um serviço, ele também vai ficando obsoleto. A obra de arte, ela não fica obsoleta. E a outra coisa que é interessante nessa ideia que eu estou discutindo, que é a ideia da Hannah Arendt, é que a obra de arte também não tem finalidade. Então, fica mais confuso você saber agora como dar um preço para uma obra de arte, porque a obra de arte não tem finalidade, né? Você nunca vai chegar ao fim dela, você nunca vai conseguir usar ela da forma que ela deve ser usada, porque ela não tem uma forma de ser usada. Você pode apreciá-la de diversas formas e mesmo assim você não vai chegar à finalidade. E ela não tem um desgaste. A obra de arte não tem um desgaste. Ela permanece no tempo acumulando significado, não perdendo. É a única coisa criada pelo ser humano que tem essa forma de permanecer. Agora você fala, como então que eu vou calcular o preço sobre uma obra de arte? Sendo que o material do que ela é feito é indiferente e ela não tem como ser usada. Não tem como que você vai usar uma obra de arte? Vou ficar apreciando? Isso não é nenhum uso, né?
não tem como você consumir obra de arte, consumir no sentido de consumar ela, chegar à finalidade dela. Então, segundo a Hannah Arendt, qualquer valor que você dá para uma obra de arte é completamente arbitrário. Completamente arbitrário. Então, você podia comprar uma obra de arte por R$ 2 e amanhã ela tá 50 milhões de reais, sei lá, por um movimento que aconteceu que as pessoas começaram a dar mais valor para ela. Né? Isso acontece, inclusive. Você tem renascimentos de artistas que não eram vistos, não eram conhecidos, né? O próprio Bach, do período clássico ali, 1500. Gauchão, né? O apelido dele era Bar. Parada. Nossa, piada horrorosa. As obras Piada dele, os coros que ele fazia, as obras para órgão, para cravo, não eram conhecidas até 1800. Algum artista foi lá, começou a consultar mais e fez essa obra renascer. E aí sim ela mudou o valor. Mas antes, pouquíssimas pessoas ouviam Bach. Pouquíssimas. Então, o valor de uma obra de arte, segundo essa tese, é completamente arbitrário. O valor ali não tem nada na própria obra que vai dizer o valor dela. Né? Pelo contrário. Fica mais curioso ainda você ver, pô, 52 milhões. O que tem ali que vale 52 milhões? Tinta e óleo? Não. Né? A ideia que ela tem, você não pode nem usar aquela ideia. Pelo contrário, o quadro é seu, mas eu posso olhar e usufruir de toda a beleza e todo o significado contido ali, naquela coisa. Não é um produto que você pode usar, não é um celular que só você usa, né? Talvez das coisas que temos socialmente que se cobra em valor, os valores monetários, é o mais subjetivo mesmo, é muito subjetivo o valor de uma obra de arte. Só que o Bruno falou que tem vários autores, como a obra pode ganhar significados e valor de maneira arbitrária. A gente tem muitas pessoas famosas que só ganharam fama, né? Um dos exemplos foi o Bach, mas você tem o Kafka, né? O Kafka, Kafka. Eita, esse errinho aí, hein? Esse errinho é padrão, né? E o ex-ministro. O Kafka, né? O Kafka. Muito padrão, não é comida, né? O Van Gogh, né? O Van Gogh também é outro personagem. O Van Gogh, gente. O Van Gogh. Vem, Van Gogh! O Van Gogh, o impressionista ali. Ele também ficou famoso só depois da morte também. Cara, assim, a minha pergunta talvez fosse assim, eu também, eu até vou ter esse comentário, mas quero fazer uma provocação antes, mas a minha pergunta é que, por como pagar 57 milhões no subjetivo, na imaginação, enquanto tem gente passando fome no Brasil, por exemplo, gente abaixo da linha da miséria. Essa conta materialista, assim, direta, ela não vem à mente nessa hora? Por que a gente acha legítimo socialmente ou filosoficamente? Porque é legítimo pagar 57 milhões num quadro enquanto tem gente morrendo de fome? Por que tamanho valor? É explicável isso? E aí, eu sei que o Bruno gosta muito dessa resposta, eu já vejo ele com comichões ali para falar alguma coisa, mas eu vou passar para o Vitor e depois você tece algum comentário, tá, Bruno? Eu tô quietinho aqui, Silas. Eu tô percebendo na sua cara, o seu olhar, o seu olho tremendo aqui, ó. Você tá tentando se manter aqui, ó. Olha lá, e o olho ali. Zero comissão, o Bruno aqui de boa, aqui, ó. Ai, meu Deus. Deixa eu pintar uma cena para quem tá no Spotify, no Deezer, né, cara? Vai lá. Cara, só retomando, o Silas já deu um panorama do que é, para a gente entender o que é a obra da Tarsila do Amaral. O movimento modernista brasileiro, acho que sem dúvida, dentro dos movimentos de arte que consideramos estéticos, né, é sem dúvida o mais importante do Brasil até hoje. Acho que dificilmente alguém vai discordar. E por que daí eu falo estético? Porque já havia no Brasil, por exemplo, o samba, que é um movimento artístico genuinamente brasileiro. Você não viu o Romero Brito, é só por isso que tá falando isso, desculpa, vai lá. Genuinamente estético, genuinamente não, meramente estético, não meramente, mas estético, e que rivalizava, vamos dizer assim, com movimentos de fora, e tal, principalmente europeus, é o primeiro movimento genuinamente brasileiro, que tem um manifesto antropofágico, e daí vale, quem quiser pesquisar, antropofagia é ligado a canibalismo, né?
Então, há um manifesto muito, muito louco, muito da hora de ser lido, bem, bem radical, assim, que fala um pouco disso, né, de consumir o que é nosso, né, de trazer a essência brasileira para nossas expressões artísticas. E a Tarsila, com esse quadro da caipirinha, ela é dado a ela, ou memorado a ela, enfim, o primeiro dentro desse movimento. Então, só para a gente ter a noção da importância da Tarsila e da sua obra. Então, aqui ninguém fala que ela não é valorosa. Agora, o que a gente aprendeu a dar valor? Cara, a gente, enquanto sociedade, a gente mercantiliza tudo. Então, a gente é capaz de mercantilizar, inclusive, uma obra. Então, o valor que se dá a ela é um valor que a gente aprendeu a dar valor a tudo. É como a gente se organizou, que é um valor monetário, é o valor da grana. Não é o valor, né, distribuído e tudo mais. Engana-se quem pensa, aí rapidamente a gente pode ter uma impressão assim, que quem é louco de pagar 52 milhões numa obra? Quem é o retardado? É um cara que está cagando dinheiro. E dificilmente a gente vai ver um capitalista que tem tanta grana jogar dinheiro fora. Se ele paga isso, é porque ele sabe que as coisas se valorizam. Dentro de uma sociedade mercantilista, uma obra vai se valorizar. Ele sabe que daqui a um tempo, em vida ou não, se ele quiser revender, essa obra vai valer mais, justamente por esse primeiro movimento. Tudo é um movimento, tipo, justamente por esse movimento de pagar muito agora, daqui 10 anos ela vai valer muito mais, talvez se não for o dobro. Então, assim, além de uma questão de colocar valor do que a gente aprende como valor, que é o valor estético das coisas, as coisas não têm um valor enquanto significado apenas, a gente é incapaz de dar somente esse valor para a nossa arte, existe a questão matemática mesmo. Ele sabe que se ele colocar, alugar para algum museu, enfim, ele vai ter um retorno financeiro. Isso é importante que a gente saliente. E dá para entrar em várias discussões do egoísmo, né? De uma obra tão valorosa. É óbvio que se a gente entra numa questão meramente prática e falar assim, se eu converter esse valor vendido pela arte e pegar ele, obviamente tem os royalties, sei lá, que vai para a família e tudo mais, mas pegar o valor de imposto, vamos dizer assim, e distribuir enquanto sociedade, é importante para a gente, porque enquanto valor dinheiro, é importante que a gente tenha grana para colocar à mesa, para fazer políticas sociais, mas dificilmente a gente vai entender como isso vai acontecer. Mas, sim, e daí, eu acho que o importante é questionar o que valor que a gente coloca sobre as coisas, né? Porque se fosse um valor estético, valeria muito mais para a gente, enquanto cidadãos e tudo mais, que ela estivesse exposta e que todos tivessem acesso. E que talvez tenha, tá? Daqui a pouco esse cara deve alugar ou colocar em algum museu e expor, porque ele sabe que isso, e daí sendo bem materialista, é um movimento financeiro também. Pode falar, Bruno. Vixe, aí já o Vitor agora disse que eu tô brincando, eu acredito nisso, mas não sei se é tacanho assim, porque tem colecionador, né? Eu não sei se ele pensa, a paixão pela arte pensa em visar o retorno financeiro, mas eu também não sei porque eu não sou um colecionador de arte, mas eu sei que o Vitor tá falando faça sentido também nesse cenário. Vai, Vitor. Ô, Silas, você não é colecionador de arte? E aquele monte de miniatura que você tem de bonequinho? Ah, moleque, aquilo ali É arte, não é não? é uma arte, né, cara? Vou fazer um leilão, vou angariar. Eu tenho aqui um Homer Simpson, tamanho 12 centímetros, que lance mínimo 49 milhões. Lance mínimo, não tem discussão, entendeu? É interessante isso que o Vitor falou, um pouco abandonando a provocação do Silas aí. O Vitor tomando banho ali, uma toalha. É que essa ideia mais comercial da obra de arte que é uma ideia privada, né? Você possuir uma obra de arte, ela ser sua, ela é um pouco debatida no a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, que é um texto do Walter Benjamin, bem conhecido, bem curtinho, inclusive, o pessoal lê aí no ensino médio. Esse texto ele comenta que por muito tempo a obra de arte ela ficava exposta em alguns salões que só algumas pessoas tinham acesso, e algumas obras de arte, por exemplo, as obras sacras, ficavam em um ponto da igreja, ali
num ponto mais alto, que só a nobreza, o alto clero conseguia acessar para ver. Então, quem ficava lá na parte de baixo da igreja não tinha acesso a essa obra de arte. Ou seja, por muito tempo a obra de arte ela foi para um público muito seleto de aristocratas. E com a reprodutibilidade técnica, você faz um filme e você consegue passar esse filme para todo mundo. E aí você democratiza a obra de arte. É claro que hoje em dia você pode ter uma obra muito cara e deixar ela penhorada no museu, alguma coisa assim, é bem comum. Mas não é todo mundo que tem acesso a algumas obras de arte, né? Enfim, agora falando um pouco da questão do Silas, que os 50 e poucos milhões para uma obra de arte, um monte de gente passando fome, que é difícil essa questão, Silas, porque esse dinheiro, eu não sei se ele, por exemplo, 50 e poucos milhões de reais, será que ele ajuda a muitos artistas continuarem fazendo arte? Porque se eles ajudam, aí eu não tenho nenhum problema, porque eu acho que obra de arte também é uma coisa fundamental na cesta básica, entende? Eu acho que comida, mas a música dos Titãs, né, que provoca. Você tem fome de que de que a gente não quer só comida, a gente quer a arte também, né? Então, por exemplo, 50 e poucos milhões. Se isso é usado para financiar mais projetos de arte, se isso é usado para manter os artistas não tendo que trabalhar em subemprego enquanto tentam fazer arte, isso é usado para, o artista você vai se dedicar exclusivamente para a arte, para você produzir alguma coisa boa para a gente consumir, para o povo consumir. Eu acho que tudo bem. Agora, se isso aí é usado para comprar charutos importados e vinhos caros e coisas supérfluas, né? Se isso é usado para comprar mais sapatos, Não, eu entendi. aí sim eu concordo que é supérfluo. Eu entendi, eu fiz a provocação, mas eu acho que. É que, como foi o que o Victor falou, né? A gente construiu a sociedade baseada em valores monetários. Então, aquilo que tem muito valor é aquilo que é muito caro. Então, é isso que a gente identifica enquanto valor para o quadro da Tarsila. Ele foi tão caro, então ele é muito valoroso. Mas não necessariamente o né? O valor real da coisa não tá transcrito no valor monetário. É óbvio que a transação ali é feita para um banco, né? Foi um banco que penhorou o quadro para pagar uma dívida, então certamente vai virar reinvestimento desse banco, esses 57 milhões. Então, nessa linha, tudo bem. O que eu queria trazer é que, assim, por mais que a gente possa discutir que o valor seja dinheiro, eu não quero discutir se o tanto que foi pago ou não, só quero dizer o quanto a arte tem valor inestimável, né? O Bruno faz até a provocação da música do Titãs, a comida, né? Que é a música do Titãs, que a gente não quer só comida, as pessoas não vivem só de necessidades vitais e fisiológicas, né? É uma alma que não aprecia a humanidade, ela é uma alma que já está morta, né? Uma alma que tem fome, né? Que passa fome, é uma alma ali, uma alma carente, em certo sentido. E eu me lembro, inclusive, de um filme, que é um filme do Johnny Depp, ele conta a história do criador do Peter Pan, né? Que é o J.M. Barrie, que é Em Busca da Terra do Nunca. Não sei se já assistiram esse filme. E ele é um contador de história para crianças, e o grande trabalho dele é a imaginação dele. E era o que ele mais apreciava. O que fazia ele ser feliz era mergulhar na imaginação. Então, ele é um contador de histórias para as crianças. Porque, no fim das contas, apreciar a arte é apreciar a si mesmo, né? É apreciar aquilo de mais belo que o ser humano pode fazer, aquilo de mais belo que o ser humano tem dentro de si, que é a sua imaginação. Talvez muita gente vai dizer que é o único momento que o ser humano é humano de verdade. É a hora que ele cria, que ele não faz as coisas mecanicamente. Ele dá voz ao que há de mais precioso dentro de si e externaliza isso numa obra de arte, seja numa poesia, seja num quadro. Então isso é de valor inestimável, isso é valorizar a si mesmo, valorizar a humanidade, valorizar o outro e, de algum modo, o humano, né? Essa capacidade de produzir coisas tão belas a partir daquilo que está dentro de nós, que é a nossa imaginação. Então, tipo,
o quanto a gente se liga desde a da arte popular até a arte mais erudita, né? O quanto a gente se impressiona com o mundo que o Tolkien criou com o Senhor dos Anéis, ao mesmo passo quanto a gente se impressiona com as canções do Bach. Eu tive uma experiência, vai parecer um pouco pedante, mas eu tive uma experiência que me transformou profundamente. Eu nunca tinha visto nenhum quadro. Eu sou uma pessoa periférica, nasci na periferia de São Paulo, então meu acesso às grandes artes da história são limitados, né? Mas eu tive a oportunidade na vida de poder fazer um intercâmbio e eu visitei o Met, que é o Museu de Arte Metropolitana de Nova York. E lá no Met tem o Picasso e tem Van Gogh. Eu nunca tinha visto nenhum dos dois. E eu tinha sempre uma impressão de que a arte era uma coisa assim muito subjetiva, como você paga, como isso, eu nem sei o que o cara interpretou e tal. E aí quando eu vi um quadro do Van Gogh, eu fiquei tão impressionado com o jeito que o Van Gogh desenha, é uma coisa tão, que aquilo mexeu tanto comigo, que eu não tinha, eu não imaginaria que uma coisa poderia, uma obra de arte num quadro, né, eu sei que a música, a poesia sempre mexeu comigo, mas eu fiquei tão impressionado com aquilo, era uma pintura, mas uma pintura tão diferente, que mexeu tanto comigo, que mexeu com tantas emoções dentro de mim, que eu fiquei, cara, de algum modo eu me conectei com a beleza que havia dentro do Van Gogh, que no fim há em todo ser humano. Então eu concordo que a arte é de valor inestimável, e sem a arte nada seríamos de fato. Ela é tão essencial quanto as nossas necessidades fisiológicas. Como o Bruno disse, a arte é um item da cesta básica, né? Então eu só queria deixar isso claro. Eu sei que assusta diante de uma sociedade tão injusta e porque a gente monetiza tudo, mas de fato a arte talvez seja a única coisa, além do ser humano, que qualquer valor que se dê a ela, como o Bruno disse, é um valor que não reflete de fato o valor que ela tem, né? Só isso. Algum comentário? Pode seguir? Tá bom. A notícia Ô, é a Silas, última. peraí, desculpa te interromper, mas é que eu tinha um comentário assim. Você tava no mudo, cara. Aí você não Eu pode. fiquei apertando aqui, até desliguei minha câmera sem querer, É. mas é que para o pessoal que é da periferia, os museus já estão abertos e com cuidado você pode ir visitar. Aqui em São Paulo ou em outros estados a gente tem grandes obras. Aqui em São Paulo tem obras mundiais e você não precisa ir para Nova York igual o Silas, mas a gente tem desde Tarsila do Amaral até obras estrangeiras e de renome mundial, até Picasso tem aqui no acervo de São Paulo, pelo menos. Então você pode aproveitar esse momento e ter esse arrepio que o Silas teve que ir para Nova York. Mas quando eu falei de Nova York, não é por uma questão monetária, né? Porque quando você mora numa região periférica, culturalmente você não tem a percepção de que você pode ter acesso a esse tipo de coisa, até na sua própria cidade mesmo. Eu sei que a Pinacoteca tem esses quadros. Invariavelmente, eu tive que sair da minha cidade, porque aí você está com um olhar de turista e fui visitar alguma coisa e tive essa primeira experiência. Mas não é por uma questão monetária, não. Como o Bruno disse, a Pinacoteca tem obras relevantes. Se eu não me engano, a Pinacoteca tem alguma coisa do Van Gogh, ou do Monet, ou do Picasso. Um dos três está lá. E se eu não me engano, tá? Só para fazer aqui um. E a Pinacoteca é gratuita aos sábados, então, de fato, o que o Bruno falou tem razão. É que o Bruno levou para uma questão ali mais monetário, esse tipo de coisa, não quis, é nesse sentido que eu quis dizer. Eu quis dizer pela percepção cultural de que uma pessoa periférica, ela não compreende que ela pode ter acesso a esse tipo de coisa. Eu tive que sair do país numa oportunidade única para olhar em outro lugar uma coisa que de fato já poderia ter experimentado aqui no Brasil. Você tem razão, tá? A notícia é a Rússia, o país, é banido da Olimpíada de Tóquio e da Copa do Mundo de 2022 e de qualquer outra competição internacional esportiva por um esquema de doping sistematizado no país, um esquema de adulteração de resultados de exames de antidoping orquestrados pelas maiores cortes nacionais. Inclusive, a investigação indica que a KGB, né, a antiga KGB, que é a agência de inteligência russa, que é como se fosse o FBI russo, participou do esquema tanto quanto o Ministério do Esporte russo, e o Tribunal Arbitral do Esporte, que é o CAS, emitiu esse parecer desfavorável para uma punição
uma punição à Rússia de 2 anos, que vai valer até o fim de 2022. Por isso, a Rússia está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio, se eles de fato ocorrerem no ano que vem, tanto quanto da Copa do Mundo de 2021 e qualquer outra competição internacional. Já começo dizendo que eu já sabia disso. Para quem assistiu o Rock 4, o Dragon tomava bomba. Eu sei disso desde que surgiu lá na década de 90, 80, o Rock Balboa e o Drago tomava bomba. Enquanto o Stallone tava lá, o Rock Balboa, tava lá na neve, levantando porco, arrastando botijão de gás, o Drago não fazia nada, e o Drago bombadão lá, era claro, todo mundo sabia disso e nunca ninguém teve coragem de falar. Por quê? Porque é macumunado com a Rússia e todo mundo sabe disso aqui, bando de comunista, stalinista aqui, e o Vitor é um deles, eu já quero deixar isso claro, queria deixar falar que todo mundo já sabia disso, é igual a corrupção que já começou lá no governo do FHC e todo mundo sabe disso. Vai lá, Vitor, fica à vontade. Depois eu... Pronto, falei. Hashtag pronto, falei. Optado pela indústria cultural norte-americana. Sabe aquele filme de guerra que começa com a bandeira americana? É emocionante, né, cara? É emocionante. Eu ponho até a mão no peito quando começa. O Silas é o soldado Ryan aqui do Piloto Central. O cara, aquela bandeira americana que começa, aquele hino, os heróis de guerra do Vietnã aqui, os americanos, nossa, que lindo. Mas a notícia nem foi, pelo menos até a gravação aqui, eu não tinha visto nenhuma manifestação das autoridades russas. Por quê? Porque, na real, essa já é uma denúncia antiga que, na verdade, foi minimizada. Esses 2 anos, na verdade, eram 4. Eles se dariam muito mal. Então, assim, dentro do cenário, foi uma medida ainda branda, né, não foi do COI, né? É o COI? Não, é o CAS, é o Tribunal Arbitrário do Esporte. E tem um órgão internacional que é a VADA, a VADSE, né? A VADA, que é uma agência antidoping mundial, né? É ela que descobriu o caso, ela que fez a investigação e ela que fez a denúncia, né, pro Comitê Arbitral Mundial do Esporte, o Tribunal Arbitral do Esporte Mundial. Dentro do que ele estava posto, ainda foi brando. O que a gente acha que a gente talvez possa entrar, se vocês quiserem, é tipo assim, que nem todos os atletas são desleais. Havia um sistema, né? Era um organismo que se movimentava, mas a gente acho que eles não chegaram à comprovação que todos os atletas estavam infiltrados. Esses atletas, eles poderão concorrer, poderão participar dos jogos com uma bandeira que não seja a russa, né? Ou do COI, ou parece que eles podem ainda criar uma outra que é uma neutra representação, mas que não necessariamente leve ali da Federação Russa de fato. Mas de alguma forma a gente pode entender que eles estão sendo punidos junto com esse organismo, né? Não sei como vocês veem isso, da individualidade do atleta que se mata, que se porra, mano. E agora ele é teoricamente impedido de participar. Enfim, é uma notícia lamentável, assim, quem gosta de esporte, né? O esporte sempre traz aquele lance do jogo limpo, a gente sempre tem aquela impressão de fato ali quem se supera, de superação, ainda mais nas Olimpíadas e tudo mais. E é foda. Eu não sei se vocês lembram, para mim uma das mais pegadas foi quando aquele ciclista, Armstrong, ele era o Lewis herói, né? Mas ele era muito foda, ele era o rei da França, lá da volta da França, lá. E daí ele foi pego, falou, caramba, é porque você constrói nos atletas esse símbolo, né, do herói. É o Lance Armstrong. Eu me senti traído, cara, também, eu lembro disso, eu me senti traído, cara, eu admirava demais o cara, é como se revelasse amanhã pra mim que o Guga tomava bomba, sabe, eu ficaria muito triste, cara. O chefe, cara, porque eu vi ele na época, ele era mó ciclista ativo, assim, gostava, então acompanhava, e ele ficou destruído, assim, cara, ele ficou muito mal, porque era um herói dele, tá ligado? Isso não é bobagem, parece que é besteira, mas, porra, cara, ele é meu reflexo. Por isso que a gente falou, Silas, 2 episódios atrás, do Neymar, tá ligado? Porque a gente se espelha no cara. Até velho, né? Porque esse era já velho e tal. Ele ficou mal mesmo quando, no caso do Lance Armstrong, ele se viu ali que o cara que ele tinha como exemplo assim, de superação era alguém que se saía dentro das regras, né, do jogo. Então, assim, e daí lembrando do Neymar, então, quão importante, né, falando de esporte, quão importante, às vezes, a movimentação de quem acaba se tornando um espelho, né, social. Mas, enfim, fala aí, Bruno.
É muito difícil, eu fico pensando como que esse cara, o pensamento dessas pessoas que ao invés de mostrar tudo que o ser humano pode fazer com suas próprias forças, eles precisam de uma ajudinha ali, daquele veneninho de cavalo, sabe? Veneninho de cavalo é ótimo. Como que é o nome? A gente tem uns amigos que tomam os negócios lá. Como que é aquele pozinho que os caras tomam pra ficar fortão? Whey? Whey, né? Os caras tomam whey. Não, o whey é de boa, o whey é de boa porque ele é um negócio que sai do leite, do ovo. Agora o cara pega, não, vou pegar esse Césio 47, meter na minha veia. Ô, Bruno, como você sabe disso aí, Bruno? Césio 47, ô Silas, Césio Tô 47, brincando, você eu sabe sei, o que é o eu nem Césio, né? sei o que é, eu tô mostrando aqui toda a vida. Césio 47 foi um objeto radioativo que foi encontrado em Goiânia, que matou um monte de gente lá com radiação. Foi o ET Bilu que trouxe. O cara não conhece a história do próprio país, né? Foi o Vocês ET podem Bilu ver que aí. trouxe. Não sei se você lembra. Busquem conhecimento, eu lembro Mas disso. enfim, o cara quer logo meter aquela criptonita no sangue. Em vez de mostrar tudo que o ser humano pode alcançar com as próprias forças, que é essa a ideia das Olimpíadas. Você pega, por exemplo, um esporte bem que tem uma vertente bem histórica das Olimpíadas, que é a maratona. A história da maratona, não sei se vocês sabem, era uma guerra entre os gregos e algum país do Oriente Árabe ali. Então era uma guerra que a primeira batalha os gregos perderam e eu não lembro qual era o povo, mas era algum povo ali do Oriente Árabe, e eles pegaram um barco e foram sentido acho que Atenas, para destruir todo mundo, ninguém sabia, né? O que fez? Um cara, que eu não lembro o nome, correu toda a praia de maratona, a praia chama Maratona. E ele correu 42 quilômetros, chegou lá e falou, ó, o bagulho vai ficar louco, se prepara aí, boladão, que o bicho vai pegar, e morreu. Tanto que ele correu. O cara correu pensando, eu vou salvar o meu povo. Dizem que essa batalha de maratona é a batalha mais importante do mundo, porque dividiu o que virou Ocidente do que virou Oriente. É o Peidípides. Isso. Peidípides. É isso. Fidípides, isso aí É mesmo. P-H-E-I-D-I-P-P-I-D-E-S. Fidípides. Fidípides. Isso. Ele correu, então, aí você vê, ele usou toda a força que o ser humano podia para avisar de alguma coisa, ou seja, ele chegou no limite do físico do ser humano, e hoje as pessoas repetem isso, correr uma maratona é uma coisa maluca, o corpo, ele chega um momento que psicologicamente ele começa a pedir, para, acho que sei lá, depois dos 10 quilômetros, o corpo começa a falar para sua mente, para que o bagulho tá louco, mas não, eles continuam até chegar a 42 quilômetros. É um negócio louco. Eu li o Drauzio Varela tem um livro que chama Correr. E aí nesse livro ele explica que depois que você passa lá mais ou menos os 10 quilômetros, o seu corpo avisa para o seu cérebro, para. E aí depois dos 10 quilômetros não é mais físico. Você pode ver que os caras é perninha de sabiá. Mas é força mental. O bagulho é aqui, ó. Não vou parar, eu vou vencer. Então é uma coisa de superação mesmo, né? O Will, que é um amigo nosso que já participou aqui, ele já correu uma maratona, não sei se foi a maratona mesmo ou foi meia, mas ele falou que é um negócio surreal. E aí chega alguém e fala, não, vou ficar aqui jogando, em vez de me preparar, vou ficar jogando Play 2, toma uma kryptonita com todinho, dá uma, né, tem vitamina de A, zinco. Sem falar do biotônico Fontoura, tem aí legalmente hoje em dia. Denúncia! E aí eu corro de boa. Então eu acho que isso, eu fico pensando, como que esse atleta ele tá? Ele tá de boa? Ele acha que ele superou alguma coisa, que ele não superou nada? Ele só quer a vitória? O barato da vitória é o caminho, não é levantar o troféu lá. Eu acho que essa é a ligeira percepção, né? O cara que burla isso, ele burla em si também o espírito do esporte. E ele talvez entre até uma lógica que seja moderna, da vitória, do sucesso, né?
que não tem nenhum sentido com o esporte, né? O esporte é a colaboração, é o desafio a si mesmo, é a exaltação da superação humana, de poder fazer, como o Bruno mesmo disse, o Vitor também pincelou. E quando, talvez a nossa dor é porque você reconhece, imagina se amanhã dissessem que o Usain Bolt usasse também de substâncias ilegais para ter um rendimento esportivo melhor. A gente ficaria extremamente decepcionado, porque é uma história de extrema superação, o cara vindo de um país extremamente pobre, porque de algum modo o esporte nos iguala. Né? E quando você vê alguém que usa de algum artifício para se superar, é como se estivesse traindo a regra primordial de que no esporte todos somos iguais, com as mesmas condições e podendo alcançar os mesmos feitos, apenas treinando. É como se fosse algo acessível a todos nós. Né? O esporte nos aproxima dessa forma. E aí é como se fosse uma traição à humanidade mesmo. Poxa, num mundo onde tem tanta desigualdade e uma das únicas coisas que nos iguala é o esporte, como você burla ele, sabe? Como você rompe com essa coisa que é tão especial para uma sociedade, né? Então, é assim, a Rússia, né, já tinha um problema, a vodka já não era suprimento suficiente para dar poder para essas pessoas, os caras ainda tinham que fazer o esquema, e o que é mais assustador ainda é um resquício de Guerra Fria na minha mente, é essa disputa inconsciente, Rússia, Estados Unidos, até a China um pouco, de se mostrar superior em todas as vertentes possíveis que uma sociedade pode visualizar. Então, porque por ser um esquema estatal, como o Victor disse, atletas, não todos os atletas participaram, mas cerca de 1.000 atletas das mais diversas modalidades participaram do esquema, segundo a investigação, de algum modo ainda há uma disputa velada, o próprio Estados Unidos com a China ali, com a coisa do 5G, é uma disputa velada por se mostrar grande nas mais diversas. A Rússia é um exemplo bélico, por exemplo. A Rússia é um país em desenvolvimento, ele está no BRICS, tanto quanto o Brasil, mas belicamente, só ela e a China talvez sejam capazes de enfrentar os Estados Unidos em qualquer confronto militar, porque é o que ela mostra de imponência, né, de vários. Isso não é uma propriedade apenas da Rússia, eu estava falando da Rússia. O exemplo, para quem assistiu Chernobyl, é muito latente isso de não aparentar ser uma coisa, e aí porque você tem que mostrar sempre uma imagem de grandeza, porque de algum modo é quase como um país adolescente, né? Assim, sabe? Que tem que mostrar que é grandão e bonito, porque senão ele vai se sentir enfraquecido perante o cenário internacional. Então, talvez seja. Eu faria esses dois parâmetros, assim, essa questão aí do quanto a Guerra Fria, porque Rússia, Estados Unidos ali, ainda de algum modo interfere, porque é bem recente na história da humanidade, você faz um recorte da história, a Guerra Fria é logo ali, diria o Fernando Vanucci, por sinal, é logo ali, 30 anos atrás, 40 anos, 50 anos atrás, que a Guerra Fria ainda era latente, e também essa coisa da traição, né, o cara que quando usa, ele trai o esporte, né, trai uma das coisas que é mais preciosa, que iguala todos os seres humanos, né, é tão linda as cenas de países que estão em guerra e aí numa disputa esportiva aquilo se cessa, sabe, porque de algum modo a gente se igualou, né, que para quem já jogou um jogo de futebol, eu que sou um amante, que todo mundo é igual ali, meu irmão. Todo mundo é igual, só eu que sou especial porque faço muito gol e o Vitor sabe disso, joga comigo há anos, sabe que aqui a bola bate em mim e entra sem querer, entendeu? E Silas, essa coisa da Guerra Fria que você comentou, eu acho que inclusive devia trazer à tona o que estava acontecendo com os atletas da Rússia. Porque o Kasparov, por exemplo, que é o maior foi o cara enxadrista, né, que joga xadrez, que ganhou de todo mundo, até dos americanos. Meu, não tinha ninguém palho pro Kasparov. Será que ele não usava bomba? Porque quando ele mandava aqui para pensar, ó, o trincadão. Tô falando, isso é antigo. Para quem assistiu o Rock 4 já sabe disso aí, eu vou voltar a repetir. Você tem razão, é isso aí, Bruno. Você tem total razão. Ele mexendo aqui o cavalo, ó. É isso mesmo, pegava aqui assim, ó, o dedo dele tinha músculo aqui, aquele muquezinho aqui, ó, o dedo dele tinha. Tá louco, levantava peso com o mindinho, o maluco era osso. Ah, meu Deus. É isso aí, minha gente, o Piloto Central vai ficando com essa percepção
Hoje a gente foi bem filosófico, foi um programa bem interessante, a gente discutiu coisas de maneira bem profunda, então você vai curtir muito, divulga a gente, muito obrigado. Hoje é dia do Bruno indicar livro, então Bruno, fiquem à vontade, é o momento de você, eu sei que você é uma enciclopédia virtual aí na mente, você toma bomba tanto quanto o Kasparov, eu sei que você lembra de tudo quanto é livro aí, eu sei disso, então é seu momento, brilha muito. E falar em xadrez, Gambito da Rainha, é uma série Netflix que é de xadrez, e parece ser besta, mas é boa demais, cara. Assista lá, Gambito da Rainha. Vai lá, Bruno, indica aí. Eu vou indicar A Condição Humana, que é o livro da Hannah Arendt. Tem PDF na internet aí. Nossa, mano, você não pode fazer isso, cara. Isso aí é pirataria, pelo amor de Deus. Não, vai. Mas acho que deve ter uma edição que já é tão antiga que entrou em domínio público. Vai. Mas não precisa ler o livro inteiro. A introdução é super popular, é muito fácil de ler e fala sobre o que é ser humano através da nossa condição, né? Não da nossa natureza, o ser humano é um animal racional, mas o que define a condição humana, que é a gente precisa nascer, a gente precisa morrer, enfim, algumas coisas, né? E isso até é uma provocação, porque depois que a gente deixar de morrer, né, sei lá, a ciência chegar a isso, será que a gente continua sendo ser humano? Hannah Arendt fala disso lá. Inclusive ela fala, se a gente fosse morar em outro planeta, continuaríamos sendo humano? Soletra o mando. Moleque. Então, Condição Humana da Hannah Arendt. Essa mulher aí é incrível, gente. Eu particularmente, temos um apreço por ela ali, eu e o Bruno. A gente gosta muito dessa mulher. Essa mulher é uma mulherzinha legal. Inclusive, o dia que ela quiser vir participar aqui. Convidadíssimo. Vamos abrir o convite por sinal. Eu sei que ela já ouve, né? Um abraço para Hannah Arendt. E pro marido dela, né? O Heidegger. Eu quero mandar um beijão para ele também. Acho que ele não foi marido dela, não, Silas. Quem era o marido? Quem era o esposo? Era sim, pô. Era a Harriet. Era sim. Não é. Sim. Pelo amor de Deus. Eu tô falando besteira. Não, cara. Acho que você tá Esposo, falando Hannah Arendt. Vamos achar aqui, ó. Era o Heidegger, não era não? Eu tô falando Não besteira. era, não. No máximo ele foi uma fera ali, mas esposo não era, não. Não, então eu tô confundindo com a história do Sartre e da Simone. Sartre com a Simone de Beauvoir, é isso, né? É isso aí, então. Então, desculpa, com essa aqui, né? Com essa gafe histórica e filosófica, terminamos mais um Piloto Central. Sobe a vinheta! Boa semana! Semana que vem tem liberalismo, hein? Se liga aí! Um abraço, um beijo, falou, gente! Jojo Todinho venceu a Fazenda, é isso aí, moleque!